Sejam bem-vindos, todos amigos, amigas. Hoje nós estamos reunidos aqui para comentar sobre se a IA ela pode substituir o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que o homem hoje conseguiu atingir esse status fazendo da IA servi-lo, né, como ela quer? Ou você acha que o ser humano é insubstituível? Para debater hoje aqui, nós estamos aqui 4 cavalheiros, consultores, especialistas em cada sua área, né? Para a gente poder debater sobre esse tipo de coisa. Será que a IA ela vai sobrepujar o advogado, o corretor de seguros, o corretor de imóveis, né? Então, exatamente isso, né? Vamos conversar aqui com a gente tentar decorrer, né? Discorrer sobre esse assunto para ver se realmente qual a importância. Ok? Sidney, o que você acha disso, né, meu amigo? Você acha que a IA ela vai conseguir substituir agora ou daqui para frente ou mais para frente o ser humano? É, Bom, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Sidney, eu trabalho com imóveis, já faz 2 anos que eu estou nessa área. Sou formado em administração de empresas, tenho Cresce, tá? Estou no ramo, tenho site, a minha imobiliária é online e, além disso, eu também trabalho para 2 construtoras, a Diálogo e a Sol. Então, se precisar, só me contatar. Vai estar aparecendo aí o QR Code na tela de vocês. E vamos falar do assunto, né? Falando da IA, é assim, ó. Eu acredito que a tecnologia caminha a passos largos e vai chegar uma hora que ela vai fazer várias funções. Só que tem que ter o ser humano para assinar. A IA pode projetar um prédio, mas e o engenheiro para assinar o projeto? A IA vai poder operar um ser humano lá no futuro, lá na frente. Mas e um médico para assinar essa cirurgia? Tem que ter alguém responsável por isso. Então eu acho que a gente aqui nas nossas profissões, o Dr. Murilo, que é advogado, trabalha com leilões, um advogado muito bom, eu recomendo ele. O próprio Sérgio Luca, que trabalha com seguros, recomendo ele também para seguros. Eu acredito que a profissão de vocês, do Lourenço, que trabalha na área contábil, recomendo o Lourenço também, já está com a gente aí já faz um bocado de tempo já. Então é assim, por mais que invente tecnologia, vai precisar da gente. A gente tem que decidir o caminho que vai andar. As negociações, os trabalhos, as propostas, vai sempre precisar da gente. Eu acredito que a gente ainda vai ter trabalho aí por longos anos ainda. Eu vou voltar a palavra para você e vou deixar os meninos falar também, né? Sim. Falar pro Dr. Murilo também falar um pouco. Sim, doutor Murilo, você concorda isso que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano em todos os aspectos? Não, não. Boa tarde a todos. Sou Murilo Molessani, advogado, especialista em leilão de imóveis. E aí ela chegou, né, para ajudar a gente, para dar um grande reforço nas buscas, em sites, em Instagram, Facebook. Ela nos ajuda a encontrar algumas soluções, algumas possibilidades. Mas se não tiver o ser humano para operar, para dar o engajamento, para dar o resultado final que o cliente busca, aí não tem como. Então a gente vem aqui debater o assunto, né? E sobre leilões é muito bom porque aqui antigamente, até o martelinho para ilustrar, antigamente era assim, o leilão era presencial, tinha lá o pessoal comparecendo, levantava a plaquinha, então hoje é tudo online, facilitou muito, mas nada substitui a presença do ser humano, né? Então convido aí nosso colega contador, falar um pouquinho Obrigado. também. Boa tarde a todos, me chamo Lourenço, eu trabalho na área contábil, sou formado na UFMS, né? Tô há 5 anos aí na área. Esse caso da IA, né? Ela veio algo para complementar, né? Para nos ajudar, né? Então eu vejo que muitos clientes, né? Reclamam da contabilidade virtual, né? Que não presta esse suporte para gente, né? Pro empresário, né? Às vezes seja ele numa elaboração de um balancete, a situação financeira da empresa, ou até mesmo se precaver, né, de alguns riscos que a empresa pode estar passando, né? Então, eu mesmo utilizo a IA para me ajudar no meu trabalho, mas
eu tenho que ter a ciência de que ela falha, né? Então, já aconteceu, né, de eu utilizar a IA, né, para me ajudar em trabalhos, em bater balancete, que todo mundo sabe que bater balanço também é chato pra caramba. E já aconteceu de eu programar, né, e dar erro. Então, a gente precisa estar de olho, né, nisso. A gente precisa estar verificando, porque não é 100% confiável, né? Precisa de uma relação humana para entender o que que cada coisa, né, cada ponto, né, específico, técnico que a gente aprendeu, né, que a gente estuda para isso, está sendo colocado de maneira correta, né? Então, eu acho muito importante a IA, mas como complementação, nunca vai substituir o nosso trabalho, né? É importante a gente ter essa mão humana, né? A gente ter mais segurança, né? É isso. Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque eu trabalho como corretor de seguros. Eu nem me apresentei inicialmente aqui, né? Mas meu nome é Sérgio Luca, sou corretor de seguros já desde 1986, então tenho um pouquinho de experiência nesse setor. E eu vi esse setor ele passar por diversas transformações, né? De softwares, programas, chats, robôs, né? E agora finalmente inteligência artificial. E vai realmente de encontro a isso que você falou, né? Tem muita coisa ainda que a inteligência artificial ainda tem várias etapas a superar. Mas a gente já vê isso em algumas escalas aí que ela está derrubando, acabando com muitos empregos, né? E os especialistas, né, os visionários, eles acabam informando exatamente isso, que mais para frente, com mais desenvolvimento da IA, ela vai acabar praticamente ali engolindo todas as profissões. Mas eu concordo com todos vocês. Eu acho que o fator ser humano é insubstituível. Por isso que quando eu fiz o começo, né, dessa apresentação, falando realmente de Deus faça a nossa imagem e semelhança, é justamente isso. Eu acho que quando foi criado o ser humano, foi criado algo magnífico que é muito, muito difícil de substituir, né? E a gente vê exatamente com toda a tecnologia, com todo esse poder, com toda a capacidade que tem a IA, ela ainda, eu acho que ainda está muito longe de substituir o ser humano. Mas ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Enquanto é realidade, a gente está aqui para realmente fazer a diferença. Indo de encontro ao que você falou, vários clientes meus reclamam disso, né? E às vezes as empresas elas colocam numa situação como se fosse a seguinte: ah, não, a pessoa tem que se adaptar porque são os novos métodos, é a nova tecnologia. Só que eles esquecem que tem pessoas que são jovens, que estão antenados com a tecnologia e têm dificuldade nisso, né? Então, qual que é a dificuldade? Ela quer o fator humano, né? Então, eles vêm até mim, reclamam, poxa, eu quero uma pessoa mesmo que tenha empatia, que me compreenda, né? Que entenda o que está acontecendo. E isso, eu não sei quanto tempo, né? Se vai ser insubstituível ou se vai ser substituível, mas eu acho que está muito, muito difícil, né? Qual a opinião que você tem nesse assunto, Sidney? Eu vou falar um pouco agora com o pessoal que está assistindo a gente. Você que está nos vendo agora, não é sempre que a gente consegue juntar um corretor de imóveis, um advogado que trabalha com leilões, um corretor de seguros, um contador. Não é sempre. Então aproveita para fazer perguntas para a gente, viu? O vídeo vai estar subindo nos nossos 4 canais. Então você que está aí, pergunta. Pode perguntar sem dó. Não tenha dó, porque nós vamos tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar vocês que estão assistindo a gente. Inclusive, gente, a Andréia, que está aqui com a gente... Ela não foi apresentada ainda, mas eu estou apresentando ela, Andréa Lourenço. Ela também trabalha com a empresa Contábil. Ela já está aqui na mão com algumas perguntas, viu? Ela vai estar perguntando aqui para a gente. E as dúvidas que ela vai estar perguntando pode ser a dúvida de você que está assistindo aqui a gente nesse vídeo. Então continua aí, continua com a gente. Andréa, pode se apresentar e fazer as perguntas. Fica à vontade. Oi, pessoal. Já estou aqui com algumas perguntas, tá? A primeira pergunta está direcionada para o Sérgio Luca. O pessoal quer saber qual a sua especialidade, Sérgio Luca. Ok, a minha especialidade, eu sou corretor de seguros, né, há mais de 36 anos. É a minha principal função, mas eu trabalho com venda de consórcios também. Sou consultor financeiro, né, planejamento familiar. Eu trabalho com isso também há bastante tempo. E a gente está aqui sempre para ajudar. Aquilo que vocês precisarem, né? A gente está à disposição. A minha corretora é Luca Toni, administradora corretora de seguros.
já tenho muita experiência no mercado, trabalho com as melhores seguradoras do mercado. O meu consórcio, a venda é da Porto Seguro, né? Porto Seguro é a companhia já consolidada no mercado, então fique tranquilo, quem precisar entrar em contato comigo, é só entrar aí na lucatone.com.br. Muito bem. Bom, vamos seguir aqui. A gente está com uma pergunta para o Sidney, da empresa Gran Leão Imóveis. O pessoal quer saber qual que é o papel principal do corretor de imóveis. Muito bem, uma ótima e excelente pergunta. Gente, o papel principal do corretor de imóveis é ele fazer com que a transação ela ocorra dentro da legalidade. O corretor tem que levar as partes até a escritura pública e depois até o registro do imóvel. Por quê? O corretor ele tem que ter o CRES, ele tem que estar dentro da legalidade, ele tem que ser, eu digo assim, o anjo da guarda das partes, tanto do comprador como do vendedor, tanto do locador como do locatário. O corretor ele tem a missão e a função de proteger as partes, proteger o seu negócio. Então nós estudamos, nós fizemos curso técnico, nós somos técnicos para proteger o seu negócio. Então se você precisar de qualquer coisa, de locação, se você precisar de vender, se você precisar de comprar, você pode estar contando aí com o meu trabalho, pode estar contando comigo, entre em contato. Tem o QR Code, vai ter meu site aí na tela. É só você entrar em contato que a gente tira todas as suas dúvidas também. Eu vou estar passando a pergunta aí para outra pessoa. Vamos seguir agora com uma pergunta para o Dr. Murilo, que é especialista em leilões de imóveis. Tem muita gente interessada aqui em saber qual seria o valor inicial para começar nos leilões de imóveis. Certo. Bom, pessoal, primeiramente, né? Muita gente tem ainda a informação que os leilões eram tudo à vista, você teria que ter o dinheiro total. Hoje em dia já facilitou bastante. A melhor estratégia hoje, e o valor inicial que eu recomendo, é que vocês tenham pelo menos 30 mil reais. Com 30 mil reais, vou falar um pouquinho da estratégia de alavancagem. Com essa estratégia, você usa o financiamento imobiliário. Primeiramente, a Caixa, Itaú, Santander, são bancos que fazem os leilões extrajudiciais. Você entra na página desses sites, procura um imóvel de até 100 mil reais, e aí você vai participar. Com 30 mil reais, a gente faz uma continha básica aqui, 5%, que é o que aceita na Caixa, é o banco mais em conta para você começar hoje. Com 5% você dá entrada no financiamento, outros 5% você vai pagar a comissão do leiloeiro, o restante vai fazer uma reforminha básica no apartamento, fazer uma pintura, colocar em um gabinete de cozinha para ajudar na venda, e o restante você vai usar, como o nosso amigo falou, para regularizar o imóvel. Então você vai lá no registro de imóveis, faz o registro, atualiza a matrícula, e depois aí, se precisar, ação de missão na posse. Na minha assessoria, eu também faço essa parte também, para quem precisar. Agora uma pergunta para o Lourenço. É um assunto que o pessoal comenta bastante, que é sobre o microempreendedor individual, o chamado MEI. O que acontece quando o MEI ultrapassa o faturamento anual? É interessante essa pergunta, que em 2024 a gente teve bastante demanda, né, com pessoas, empreendedores que passaram desse faturamento, né, e aí recorreram à contabilidade. Aí para vocês verem, né, se fosse uma contabilidade digital, já não teria como recorrer tanto, falar sobre, né. Então, isso se deve muito a uma normativa do Simples Nacional que tivemos lá em setembro de 2023, que foi recente até, que obrigou todos os MEIs, microempreendedores individual, a emitirem nota fiscal. E com isso, as empresas também, elas se viram também a pegar das pessoas que eram contratadas, né, no MEI, a solicitarem essas notas fiscais, né? E com isso teve um estouro no ano calendário de 2024, que aí as empresas começaram a emitir notas, né? Que antes não era obrigada, agora elas começaram a emitir. Só que aí o microempreendedor individual não tem orientação certa, porque ele abre a empresa e não tem uma orientação do contador, porque não há necessidade, né, de ter um contador registrado na empresa, né? E aí com isso acabou estourando o faturamento, que é 81 mil, né?
E aí a gente tem dois pontos, né? O primeiro é o excesso de 20%, né, do faturamento, que de 81 mil vai para 97.200, né? E aí, com isso, ele é desenquadrado no mesmo mês, tá? Se ele estoura lá em outubro, ele é desenquadrado em outubro mesmo, tá? E aí, com isso, ele tem que pagar o retroativo do imposto dele. Como é que você paga o seu MEI? Você paga com aquele PGMEI, né? Que é aqueles R$ 70 que é de contribuição de INSS. Só que quando ele estoura, ele vai ter que pagar desde janeiro do ano calendário dele, né? 2024, no caso, vamos usar como exemplo, 6% do Simples Nacional, do faturamento de todos os meses. Ou seja, ainda vai acumular juros com isso. Então, quando ele... E tem um outro ponto, né? De quando ele fica abaixo desse excesso de 97.200, desculpa, ele continua a atividade dele até acabar o ano calendário, certo? E aí, no próximo ano, né, ele é convidado a se retirar, né? Muito solícito, né? E aí ele acaba perdendo, tá? Ele é transformado em Simples Nacional no ano e ele não paga o retroativo. Ele só paga uma guia complementar do que ele excedeu, né? Ou seja, o microempreendedor individual ele tem que ter essa educação financeira de que controlar os seus faturamentos, controlar as suas despesas, né? E saber até que ponto chegar, né? Que nem teve muitos casos que o cara estava chegando no limite dele, quase passando dos 97 mil, e a gente optou por dar baixa na empresa e abrir um ME. Porque se ele passasse, ele ia ter que pagar o retroativo de todos os meses. Então, isso aí é a falta, né, de informação, né, na hora da abertura, né? Porque, como eu disse, o MEI, ele dá essa brecha, né, do própria pessoa física abrir o seu MEI, né? Porém, ele não tem toda a orientação, né, de como seguir. Muitas das vezes eu acabo pegando essas pessoas, né, com esses problemas. Aí, quando eu vou abrir a situação fiscal da pessoa, tá lá, vários PGDAs, né, que não foram pagos, porque achou que não precisava, ou que esqueceu. Aí já vai. Aí, quando chega 2 anos, né, mais ou menos 2 anos, porque a Receita tem até 5 anos para atuar, né? E aí, vamos supor que eles atuam em 4 anos, vai ter que pagar todo o retroativo, né? E até entender que está inapto o CNPJ, já foi. Já virou um bala de gato. Desculpa te interromper, ele é obrigado a pagar? O- Sim, quando está em atraso e tal, se ele não sabe, nem você deu esse exemplo, né, que está 4 anos em atraso e de repente a Receita cobra ele. Aí ele é obrigado a pagar. Ele é obrigado Ele a fala, pagar. não quero pagar Não, isso. ele é obrigado a pagar. Inclusive, ele nem consegue mais abrir. A sua empresa dá todo esse suporte, a pessoa está assistindo a gente agora, Uhum. às vezes está precisando de suporte, está precisando de tirar as dúvidas. Sim, justamente o que a gente comentou no começo, né? A relação da IA, né? Com o nosso trabalho. Então, geralmente, a pessoa que ainda está nessa situação, né? Ela não tem a orientação de uma contabilidade digital. A nossa empresa, né? Eu prezo muito pela interação humana. Certo. Eu não mando só e-mail. Eu mando e-mail, eu mando WhatsApp, eu ligo pra pessoa, eu boto até na porta da pessoa pra falar. Ô, vamos pagar? Ô, você tá esquecendo alguma guia, sabe? Então, ter esse acompanhamento, né? Eu gosto de tratar a empresa do meu cliente como o meu cliente, como a minha empresa. Porque se o cara cresce, eu também cresço. Não é verdade? Ciclo virtuoso, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu gosto de também. Geralmente os escritórios não pegam muito MEI, né? Geralmente porque nem precisa cobrar honorários, né? A gente não cobra. Mas eu sempre dou orientação. Porque se o cara extrapola, né? Eu posso ajudar ele, a gente fecha, a gente abre o MME e eu entro como contador dele, que é obrigatório, né? Muito bem. A pergunta agora é para o Dr. Murilo, novamente. O pessoal quer saber aqui como que funciona a assessoria em leilões de imóveis, que é o que você oferece, né? Certo. Assessoria em leilões, a gente começa desde a escolha do imóvel, né? Onde o cliente fala alguns bairros para mim, a gente faz uma busca, eu entrego uma lista com algumas opções para o cliente avaliar.
Depois disso, o cliente escolhendo o imóvel, eu faço um relatório, entrego um relatório completo do imóvel, quais as dívidas que podem ser dadas, IPTU, condomínio, se tem alguma dívida. Faço também a busca de processos no nome dos devedores, porque de repente, né, aquela coisa que a gente está falando da IA. Você pode entrar no site da Caixa ou qualquer outro site, ir lá e participar do leilão. Só que se você não tiver um relatório prévio daquilo que você pode herdar, você vai acabar herdando dívida que não estava prevista, e você pode até arrematar algum imóvel que não tenha dívida, porém tem algum processo correndo aí para anular o leilão. Então, de repente, você vai gastar o seu dinheiro, usou lá, arrematou, e depois o processo todo é cancelado devido a algum processo na tentativa de anular, ser dado continuidade e o leilão tem que ser desfeito. Então, essa busca de processo é também muito importante, eu faço essa busca. E a pessoa arrematando, eu faço após a assessoria, né? Após a arrematação. Então, eu entro em contato com o ex-proprietário, a gente oferece uma negociação amigável, tenta negociar a saída sem muito problema, né? Para que saia numa boa. Caso não tenha acordo, a gente junta as provas dessa tentativa de negociação e entra com a ação de emissão da posse. Isso também já está incluído na assessoria. Então a assessoria ela te pega desde o início para escolher o imóvel até a entrega do imóvel em mãos. Já tenho uma dúvida, Murilo. É assim, eu nunca participei de leilão, nem nada, então acho que, como sou leigo no assunto, então acho que eu gostaria de você esclarecesse porque você é especialista, né? Então, por exemplo, se eu for participar do leilão, eu posso participar de um leilão online, lá tem a prescrição dos bens, e determinado imóvel me interessou. Falei, poxa, que legal, mas e agora? Será que tem gente morando? Será que não tem? Né? Então, você dá essa assessoria. Então, Sim. se eu procurar, eu falei, olha, eu me interessei pelo imóvel, vi que você faz essa assessoria de leilões, né? Como que funciona? Eu queria que você me explicasse. Sim, hoje em dia alguns sites, principalmente os que têm leilões judiciais, eles já colocam lá se tem gente morando ou não. Às vezes, dependendo do prazo que iniciou o leilão, pode ser que nesse decorrer de tempo a pessoa já não esteja mais morando lá. Mas como a gente já comentou aqui, a assessoria também pega essa parte. Se você arrematou e de repente tem alguém morando lá, a gente faz a negociação amigável, tenta, né, chegar num comum acordo. Não dando acordo, a gente parte para ação judicial. Em média aí de 3 a 4 meses, o morador tem que sair, mesmo com força policial, e aí você tem a posse completa do seu imóvel. Mesmo se tiver criança, idoso, Isso. é obrigado a ceder o imóvel para quem Obrigado. arrematou. Até um caso famoso aí, não sei se o pessoal que está nos assistindo acompanhou, o ator Mário Gomes, tempo atrás, perdeu o imóvel, então assim, ele também já é uma pessoa de idade, né? Mas mesmo assim, o leilão é uma coisa que funciona bem aqui no país, Para todos. funciona para todos, né? E hoje está mais rápido, né? A justiça consegue dar uma celeridade maior, até porque o credor está sendo prejudicado, até que o crédito do leilão caia na conta dele. Então hoje tem uma celeridade maior nesses processos. Você tem em média mais ou menos quantos meses? Em média, uns 3 a 4 meses a ação de emissão na posse. rápido. Mas o que a gente sempre costuma fazer no início é fazer a tentativa de desocupação amigável. Porque de repente em um mês você acerta com o morador, ele sai numa boa, você ajuda, de repente pagando aí uma mudança, um primeiro mês de aluguel. É melhor para todos, não precisa depender do judiciário, mas caso necessário a gente também faz a ação de emissão na posse. Tá bem rápido. Também rápido. Sei que era um processo de anos, mas Não. antigamente era assim, né? Antigamente demorava mais. Demorava muito, né? É. Muito bem. Tem mais pergunta, André? Temos mais perguntas para você, Sidney. Qual a Manda. primeira coisa que você gostaria de ouvir do cliente quando ele chega no stand de vendas? Ah, tá. Uma ótima pergunta. O cliente chega no stand, ele quer ser atendido pelo corretor, a gente vai lá, atende vocês com qualidade. Primeira coisa que o cliente pergunta, decorado, ele quer ver o decorado. Aí outros querem ver a maquete. Mas o que vocês têm que ver primeiro, quando vocês chegam no stand de venda, é o RI, Registro de Incorporação. Vocês têm que ver e conferir se aquela construtora registrou, se está tudo certo, está tudo documentado, antes de vocês embarcar em qualquer compra. Para isso, o corretor de imóveis está lá para orientar você, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu não sei ler um RI, que é o registro da incorporação, eu não sei ver o que está escrito lá, o memorial
descritivo, você não sabe ver, mas o corretor sabe, o corretor está lá para orientar você, ele vai te explicar tudinho, o que que foi colocado lá, o que que foi registrado, o que a prefeitura aprovou para aquela construtora fazer naquele terreno. Isso é uma coisa muito importante e pouca gente pede isso, viu? Não é uma coisa normal alguém chegar e pedir, ó, eu quero ver o RI. É uma coisa, é uma coisa difícil alguém chegar e perguntar. Eu gostaria que vocês que estão assistindo a gente, talvez você vai lá, talvez não, né? Eu quero que você vá. Você vai no meu stand, eu trabalho para Diálogo, trabalho para a Sol, construtora, tem bastante imóveis na região leste, oeste, norte, sul, tem imóveis perto de metrô, perto de trem. Então, pode estar marcando comigo, viu? Liga para mim, marca comigo, eu atendo você. Vai lá e confere a documentação da empresa. Eu vou estar conferindo junto com você. Porque quando você for comprar, a primeira coisa que a empresa vai fazer, ela vai pedir os seus dados, vai pedir os seus documentos. Você tem que fazer a mesma coisa. Pede os dados da empresa, pede a documentação da empresa. Por que não? Vocês também podem fazer isso, vocês têm o direito de fazer isso. É isso. Obrigado pela pergunta. Sidney, eu tenho uma dúvida, né? Por exemplo, você faz a venda, depois que você fez a venda, né, do imóvel, terminou a sua venda ou tem um pós-venda, você tem um cuidado com o cliente? Tem um pós-venda, essa é uma parte importante, por quê? Porque eu, como corretor, eu acompanho o cliente até a etapa final, que é o registro do imóvel dele no cartório de registro de imóveis. Então, enquanto o cliente não chegou nessa parte, ele está pedindo suporte para mim, ele está ligando para mim, está me perguntando, e aí? Por quê? Porque hoje, quando você compra um imóvel, a pessoa tem 3 meses para poder entregar o imóvel para você. Isso é lei, está no Código Civil. Ele tem um prazo de 3 meses. Eu até fiquei impressionado com o Dr. Murilo, quando ele falou que a pessoa que compra o imóvel do leilão vai entrar com a ação e demora mais ou menos 3 meses para ele conseguir a posse. Eu achei rápido. Por quê? Porque isso aí é o mesmo tempo que o cliente tem quando ele compra um imóvel lá direto com o dono, com o proprietário daquele imóvel. É isso. Eu acompanho o cliente até o final, até ele registrar o imóvel no nome dele. Ele tem todo o suporte, tem todo o pós-venda, pode contar comigo, pode estar me ligando, eu atendo, eu respondo o WhatsApp, pode estar me procurando no Insta, no Facebook. Eu estou aí para atender vocês. Então, se aparecer um imóvel que eu esteja interessado, eu posso procurar você vai me orientar, vai pesquisar aquele imóvel para mim poder comprar. Pode me procurar e assim... se você gostar do imóvel, inclusive tem meu site aí, eu tenho aí já bastante imóveis no meu site. Se você entrar lá, clicar e gostar de algum imóvel que está lá, antes de você comprar, antes de você fazer qualquer coisa, eu vou estar pedindo para o proprietário as certidões negativas dele, dos proprietários, porque às vezes não é só um proprietário, às vezes tem o marido, tem a mulher, são 2. Eu vou estar pedindo certidão negativa dos CPFs, do imóvel, do condomínio, do IPTU, dívida ativa, União, Estado, município. Ele vai ter que apresentar o imóvel desimpedido. Se ele não apresentar, eu não faço a venda. Mas se eu quiser comprar mesmo assim, eu não ponho meu Cresce. Por quê? Porque isso aí vai acabar parando no escritório do Dr. Murilo. E eu não quero ser ocupado por isso, tá? Eu quero que você seja feliz, porque comprar um imóvel é um sonho. Isso é um sonho. E eu quero que você alcance esse sonho da melhor forma possível. Eu quero que você seja feliz na sua compra. Ou na sua venda também, né? Eu quero que você seja feliz. Então, a pessoa não quer apresentar. Eu pulo fora. Eu não deixo. O meu cliente também. Ele não vai entrar nessa. Se ele quiser entrar, ele entra. Mas com o meu Cresce, não. Eu tiro o meu Cresce do jogo. Eu acho que nesse ponto a gente vê, todos nós podemos ver que tem uma diferença muito grande da inteligência artificial, né? Você vê que você tem uma preocupação digna, né, correta, um envolvimento, mesmo uma empatia pelo seu cliente, pelo possível comprador. Eu acho que a IA está muito distante disso, alcançar isso ainda, pelo menos é a minha percepção, né? Robotizada, né? Sim. Robotizada. Temos mais perguntas aí? Sim, temos perguntas aqui, dúvidas dos empreendedores sobre Prolabore. Qual a importância, quais as vantagens de se ter o Prolabore, se é recomendável ou não? O Prolabore, né, ele é colocado para as empresas, né, que porte GME, né, que são participantes do Simples Nacional. Então não são mais CIMEI, né? Eles pagam aquele faturamento de acordo com o seu anexo do segmento, né?
E o que que eu recomendo pro Labore? Primeiro, a contribuição previdenciária social, né? É muito importante, né? Então, se você não tem uma contribuição privada, que seja pela pública, né? E uma outra coisa, um outro ponto muito importante que eu falo do Prolabore é por conta do segmento do empreendedor, né? Por exemplo, o que acontece mais de ME, que eu abro bastante, né? São psicólogos, fisioterapeutas, advogados, ditos como segmentos intelectuais, que eles falam, né? E aí eles são tributados pelo anexo 5, né? É o anexo maior, né? Agora eu não vou lembrar a alíquota de cabeça, mas ele, acho que ele, se não me engano, é entre 14% e 16%. Aproximadamente, tá? né? Aproximadamente. Só que ele é exageradamente, né? Enquanto no anexo 3, ele é tributado pelos 6% do faturamento. O que acontece? É permitido que esses segmentos migrem para o anexo 3, né? Que é o menor da categoria. Porém, existe no fator R, né? Que as empresas podem migrar para o anexo 3 se o faturamento delas dividido pela folha de pagamento dê abaixo de 28%, né? E aí tem que fazer o cálculo, e aí que eu falo para vocês que é importante ter o contador para fazer o planejamento tributário da empresa, certo? E aí, dependendo, se for abaixo disso, né, acima disso, na verdade, ele pode migrar para o anexo 3, pagando menos alíquota. Né? Então, é muito importante isso para o Labore, né? Tanto para contribuição social, quanto para a tributação, né, da empresa, tá? Então, é isso, né? É fazer o planejamento, né? Consultar, né, um contador e ver qual que é a melhor opção. Agora, fala um pouco da sua empresa agora. Vocês atendem São Paulo, atende o Brasil? Nossa empresa, ela atende o Brasil inteiro. Isso. Inclusive, a gente trabalha com escritórios lá de Mato Grosso. Muito né? bem. A gente atende uma demanda lá muito grande, inclusive mercados de lucro real, com movimentações loucas, assim. Então, a gente trabalha com todo ramo e todo estado também, né? O pessoal que está assistindo aí tá vendo, ó, tem um contador aqui, especialista, Lourenço. Pode estar procurando ele aí, viu? Pode entrar em contato com ele. Tá que chegando ele vai imposto de tratar renda, você hein, direitinho. gente? Eu acho que esse é o grande momento, né? Imposto de renda chegando, não pode errar. Não pode errar, malha fina, Várias cuidado, alterações, viu? né? Várias alterações. E o Dr. Murilo, é assim, a pessoa foi lá, comprou a casa de leilão com você, deu tudo certo, chegou na documentação, pronto, a casa é dela. E ela quer vender. Você recomenda algum site para ela pôr a casa dela à venda? Com certeza. Principalmente do nosso amigo Sidney. Você arrematou e o seu desejo é revender? Contate o nosso amigo aqui, o Sidney, para fazer a venda. Ele já demonstrou toda a especialidade dele. Então pode contar com o nosso amigo aqui também. Não esqueça também de fazer o seguro desse imóvel, né? Porque, poxa vida, todo mundo tem seguro de carro, né? Celular, né? Agora, de casa, poxa, que é um patrimônio às vezes grande, né? 1 milhão, 2 milhões de reais. Não precisa de seguro. Como não precisa, né? A gente está vendo, né? O que está acontecendo aqui na nossa cidade de São Paulo, enchentes toda hora, muro caindo, casa caindo. Então, esse é o momento, gente. Por falar nisso, Inclusive, imposto de renda também, tá, gente? Encontra a venda de imóvel no imposto de renda é importante, tá bom? Por falar... Pode falar, depois eu falo. Pode falar. Por falar nisso, tem pessoa que quer comprar o imóvel e ele não tem a entrada. Eu quero comprar, queria muito, gostei muito daquele imóvel, mas o que eu tenho não cobre a entrada que eu preciso para aquele imóvel. Você tem uma saída, tem o Sérgio Luca, que ele faz, como é que chama a ferramenta que você faz lá? Consórcio de imóveis, né? Então, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu estava até conversando com o Murilo, né, antes disso.
você vê que, por exemplo, hoje a Caixa ela exige, né, um valor mínimo de entrada que é 20% para imóveis de baixa renda e até 50% de imóveis de média e grande renda, 50%. Se o imóvel for usado, é Isso, 50%. 50%, né? Isso. Você pode até falar com mais propriedade, 50%. né, Sidney? E aí o consórcio de imóvel, nesse ponto, é a grande saída, né? Porque você vai pagar praticamente só a taxa de administração, você não tem juros, né? Não vai pagar 30 anos, o prazo é praticamente metade, vai ficar 16 anos, entre 15 e 16 anos é o prazo do imóvel, e são parcelas acessíveis, né? Hoje, mesmo pela Porto Seguro, você tem uma redução de 35% no valor. Nossa. Então é muito mais acessível. Eu vi que nesses últimos 3 meses muita gente está migrando, muita gente está procurando, fazendo consórcio, mas às vezes a pessoa vai, né, Sidney, procura você para comprar, e aí quando chega para fazer o financiamento não consegue. Né? Aí eu mando para você. Então, a gente fica muito agradecido, né? E são bem-vindos. E a gente consegue realmente atender que é a aspiração dessas pessoas, que realmente é o sonho, né? É o sonho dessa pessoa de conquistar aquela casa, ou melhorar, aumentar, ampliar a casa para os filhos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem várias alternativas, né? Uhum. Antes era mais Engessado. engessado, Isso, né? engessado. Hoje em dia tem bastante. Inclusive o consórcio mesmo você pode usar para compra de imóvel, terreno, casa de praia, casa de campo, reformas, né? Você pode até utilizar, né, uma parte da verba para pagar a documentação. Então, são coisas que às vezes a pessoa desconhece. Fala, poxa, eu vou ter que pagar o consórcio depois. Como que eu vou pagar a documentação? Automóveis, né? Também. Automóveis também, você tem caminhões pesados. Então, o leque de consórcio realmente é bastante grande, né? Então, a gente está sempre pronto a atender. Já fizemos os sonhos de muitas pessoas ser realizados e estamos aqui, né, para ajudar vocês a conquistar mais esse sonho. Gente, agradeço a pessoa que chegou até aqui, chegou até o final desse podcast, dessa live. Quero aqui estar falando para você que isso aqui, gente, não é um martelo de verdade não, tá? Isso aqui é uma caneta que ela foi feita para vocês ir lá no meu stand assinar contrato da compra do seu imóvel novo, viu? É só acreditar, acredite, é o seu sonho, acredite. Vem comigo, se a entrada não der, você já sabe. Vai no Sérgio Luca, faz o consórcio, volta para mim com a carta de crédito. Ah, mas não quero nem uma coisa nem outra. Vai no Dr. Murilo. Ele vai estar recomendando para vocês a casa de leilão. Ah, mas o que eu tenho ainda não dá. Abra uma empresa. Vai no Lourenço, abra sua empresa com ele, trabalhe um pouco mais e você sim, você pode sim, você tem o direito e você merece alcançar o seu sonho. Nós trouxemos aqui para vocês vários caminhos para você alcançar os seus sonhos. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. Agradeço vocês por terem vindo, por ter aceitado participar desse podcast. Achei que ficou muito bom. Excelente. Eu também achei ótimo. Muito bom. É engraçado que tudo se complementa, né? Desde a procura da casa, do seguro, do advogado, do imposto de renda também que vai gerar. Vai gerar. Tudo se complementa essas áreas, né? É interessante. Eu acho que o importante também é que vai muito de encontro o que as pessoas realmente mais aspiram, né? Porque assim, todo mundo fala, poxa, eu não tenho um corretor de imóveis, eu não tenho um advogado, eu não tenho um contador. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você tem alguém, um corretor para me indicar de imóveis? Eu falei, poxa, o Sidney, né? Mas você conhece ele, não conhece há bastante tempo, há anos e tal. Pode ir lá que é uma pessoa de confiança. Então, essa primeira indicação ajuda bastante. E hoje, né, você assistindo, né, nosso vídeo aqui, você vai ver que você tem uma oportunidade única aqui na vida, que você tem 4 pessoas, 4 seres humanos, né, em busca aqui de realmente realizar o sonho de vocês, né? Então eu agradeço, né, a presença de todos, né? As portas aqui estão sempre abertas. Você pode falar com qualquer um de nós 4 aí, o que a gente puder indicar, passar para o outro, a gente vai passar, né? Então as portas estão abertas e o momento é agora. Obrigado.